Um complemento, né, nessa questão de pregação e tudo mais. Daí o pessoal achando que de alguma forma me surpreendeu e tudo, mas não é bem assim, né? No final nunca é bem assim como as pessoas dizem. Eu vi o pessoal até na Globo ali no Mundial colocando máscara de urso ali, representando questão de pessoas de outras nações me atacando. Não conseguiram afinal gerar o ataque. Mas apenas para dizer que na verdade são três áreas de responsabilidade. Uma coisa é se eu fosse mãe espiritual em relação a filhos, outra coisa é se eu teria a responsabilidade com pessoas desamparadas, que eu não tenho, porque a Bíblia diz que eu não sou responsável pelo pecado dos outros. Poderia tentar aumentar isso se fosse ali, se houvesse a questão de filhos espirituais, mas a questão não era necessariamente comprovada. Então, se as pessoas não são filhos espirituais, eu não tenho responsabilidade pelo pecado de ninguém. E a terceira responsabilidade seria com a igreja, se eu tivesse que fazer o melhor para a igreja. Mas aí que está, apenas qualquer coisa de contrato que você tenha com a igreja não relativiza, veja bem, eu acho que eu cheguei até a fazer vídeo falando isso. Qualquer coisa que tenha, qualquer assinatura que tenha com a igreja não relativiza a questão de que eu não sou responsável pelo pecado de pessoas desamparadas se não forem filhos espirituais. Então tem essa. Não adianta dizer, mas você tem ali um contrato de fazer o melhor pela igreja. Não, peraí. Bom, primeiro que quando eu busquei esse documento, eles não quiseram me mostrar. E então tá estranho, porque se eles querem que isso realmente valha, eu teria que ter o direito de ter acesso, né? Então, para mim, inclusive porque é um motivo pelo qual não valia mais. Mas ok, independente dessa discussão, independentemente dela. Se eu disse que eu tenho que fazer o melhor pela igreja, não necessariamente eu sou responsável pelos pecados das outras pessoas. Porque a Bíblia diz, o contrato não tem como relativizar a Bíblia diz que eu não sou responsável pelo pecado dos outros. Pelo pecado de pessoas desamparadas que não são minhas filhas espirituais. Eu não sou responsável por elas. Ah, não, mas aí tem um contrato. Tem a questão de ter que fazer o melhor para a igreja. Não, mas aí não é em relação à questão de ajudar pessoas desamparadas ou de ser responsável pelos pecados delas se elas não conhecerem os mandamentos, porque eu deveria falar. Não, aí eu não sou responsável. Porque eu não sou responsável pelo pecado que elas cometam. Ah, mas você poderia ser responsável para falar dos mandamentos só na questão de fazer o melhor para a igreja. Mas se as pessoas pecarem por não saberem dessa informação, eu não sou responsabilizável porque a Bíblia diz que não é. Então o contrato não tem como relativizar a regra bíblica. Então a Bíblia está aqui, qualquer outro contrato está aqui. E essa é a verdade. Agora, de qualquer sorte, até para resolver essa questão, já que havia alguma dúvida sobre a questão de fazer o melhor para a igreja, fui na igreja e eles não queriam que fossem feitas as pregações pelos motivos que eu já elenquei no canal. Então esse complemento aí sobre essa questão. Qualquer contrato que eu assine não vai relativizar o fato de que eu não sou responsável pelos outros. Ah, mas você teria que de repente pregar mesmo assim. Sim, mas o fato de eu ter que pregar sobre os mandamentos não quer dizer que eu sou responsável pelos pecados que as pessoas cometam enquanto elas não receberem essa informação. Ou mesmo se nunca receberem. Vamos que alguma coisa acontecesse e eu morresse. Eu continuaria não sendo responsável pelos pecados dessas pessoas, mesmo que eu não falasse dos mandamentos para elas. A única coisa que eu seria responsável seria, de repente, de seguir ali o conteúdo do contrato da igreja, mas não pelo pecado das outras pessoas. Então, apenas para dizer que em relação a pessoas desamparadas, o meu argumento foi perfeito. Só que haveria um complemento, não em relação a esse argumento, mas uma terceira possibilidade de responsabilidade em relação à igreja. Então apenas esse complemento são coisas diferentes, áreas diferentes de responsabilidade. Então valeu, é isso aí. E Deus é bom.